Cumprimentar também os irmãos que estão online. Com a paz do Senhor, com a graça. Hoje vou estar falando de um tema que eu acho que desde criança nós ensinamos errados. As crianças nas escolas ensinam errado. Às vezes até dentro das igrejas, às vezes nós, sem querer, nós ensinamos errado. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Eu quero que os irmãos sejam bem sinceros comigo. Quem já ouviu essa frase? Se você for bonzinho, você vai para o céu. São os bonzinhos que vão para o céu? Quem acredita nisso? Os bonzinhos vão para o céu? É os bonzinhos? Eu quero te dizer uma coisa. Se um dia alguém te ensinou isso, ele mentiu para você. Os bonzinhos não vão para o céu. Então são os ruinzinhos? Também não vão para o céu, os ruinzinhos. Então quem vai para o céu? E é disso que a gente vai falar hoje. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Mateus 5. Nós vamos ler do 3 até o 12. Bascate. Todos encontraram? Vamos ler? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós que quando fos injuriares, perseguidos, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Só até aí. Bem-aventurado os pobres de espírito. Quando nós falamos a palavra pobre, ela já soa como uma coisa ruim. A Bíblia cita dois tipos de pobre. Existem dois tipos de pobre. Quem são esses dois tipos de pobre? Pobre é aquele que ele tem o que comer em casa. Que seria mais ou menos nós, né? Nós temos que comer, não temos? Temos a nossa roupa. Mas somos ricos? Não. Se nós quisermos ir para Dubai, dá para ir? Eu não consigo. Eu não consigo. Para ir para Minas, você tem que fazer uma economia. Então, somos pobres. É um tipo de pobre. Existe um outro tipo de pobre que é o pobre miserável. Aquele que não tem o que comer. Ele não tem veste, ele não tem nada. Ele é do jeito que ele nasceu. Nu. Ele não tem absolutamente nada. É desse pobre que eu quero falar. É desse que é o pobre de espírito. Esse é o pobre que Jesus está falando que é o que vai para o céu. Esse é o pobre que é o reino dos céus. Existe um erro muito grande dentro principalmente na igreja católica, e ele acabou passando um pouquinho para nós evangélicos, e vocês vão até conhecer, existe entre os padres, existe um grupo de padre, que eles abrem mão de todo tipo de bens materiais. Porque eles acreditavam que quanto mais pobre você fosse, mais você se aproximaria de Deus. Não é verdade. Não é esse pobre que a Bíblia está falando. Não, até porque Jesus tinha amigos que eram ricos. Não é ser pobre ou ser rico que vai fazer você ir para o céu. Não é isso. Não é esse tipo de pobreza. Mas o que Deus quer dizer com isso? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A palavra pobreza pobreza de espírito, essencialmente destronando do orgulho. É quando tiramos o nosso orgulho espiritual e colocamos na pobreza. Reconhecemos que somos totalmente necessitados de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Para você ir para o céu, você tem que ser pobre de espírito. E isso vai muito ao nosso encontro, pastor David. Vai muito ao nosso encontro como cristão. Porque
Vocês que evangelizam, vocês que trabalham muito com o trabalho de rua, os dois pastores ali que trabalham muito com essa parte da rua, a gente quando vai falar com as pessoas, aquelas pessoas que estão ali na sarjeta, e você começa a falar de Deus para eles se sentem na miséria que eles estão e eles reconhecem. Fala, miserável, sou mesmo, preciso de Deus. Quando você vai evangelizar para uma pessoa que ela tem um trabalho dela, que ela é honesta, que ela é digna, que ela tem uma vida normal, o que ela fala para você? Não, eu vou para o céu sim. Eu não faço mal a ninguém. Eu nunca roubei ninguém, eu vou para o céu sim. E às vezes isso vem ao nosso encontro e nós também agimos assim. Quantos nós já pensamos assim? Eu mereço ir para o céu. Eu canto, eu prego, eu sirvo a Deus, eu obedeço, eu vou para uma igreja pelo menos uma vez por semana, então eu mereço ir para o céu. Se você tem esse pensamento, é o primeiro passo que você precisa mudar de opinião, porque você não é pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é você olhar para você e reconhecer que você é miserável, que tudo que você possa fazer, nada disso vai compensar a sua ida para ir para o céu. Não é o que você faz que vai fazer você ir para o céu. Não é isso. Você pode evangelizar da meia-noite até a meia-noite do outro dia. Isso não vai fazer com que você vá para o céu. Você pode ficar de jejum 24 horas. Isso também não vai fazer você ir para o céu, porque não é o que você faz, é o que já foi feito. Entenda, ser pobre de espírito é reconhecer a sua miséria espiritual, é reconhecer que você carece de Deus, que você precisa de Deus, que por mais que você faça, isso não vai te fazer merecedor de ir para o céu. Isso não faz você merecedor de ir para o céu, nunca fez. É isso que nós temos que entender. Não é o que eu faço, é quem Ele é, não é eu, é Ele. Eu preciso entender isso, não sou eu, não é o que eu faço, não é o que eu falo, não é como eu ajo, é Ele. É Ele, sempre foi Ele, sempre será Ele. Não é eu, não é você, é Ele. Por isso que aquele homem que estava na cruz, ele reconheceu a miséria dele, ele reconheceu e ele olha para Jesus e ele diz, eu estou aqui porque eu mereço, o Senhor não merece estar aqui. Aí Jesus olha para ele e fala, filho, hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Esse é o pobre de espírito. Isso é ser pobre de espírito. É isso, é esse que vai para o céu, é o pobre de espírito. E eu gosto muito, quando eu leio a Bíblia, eu entendo que tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido. Eu sou formado em letras também, não exerço, mas eu me formei em letras também. Não gostei, me formei, mas nunca exerci. Eu gosto de educação física, não tem nada a ver, né? Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. E uma das coisas assim, que eu acho bem interessante, quando Jesus ele começa a pregar sobre as bem-aventuranças, sobre os motivos por qual nós devemos ser felizes, ele coloca logo no início, precisa ser pobre de espírito. Isso tem um objetivo. Por que Deus coloca logo primeiro, pobre de espírito? Depois ele falava, os que choram, os mansos, o que tem fome de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador e os que sofrem perseguição. Porque se você não for pobre de espírito, você não cumpre nenhuma das outras. Para você chorar, para você ser manso, para você ter fome de sede de justiça, para você ser misericordioso, para você ser limpo de coração, para você ser pacificador, para você entender o que é ser perseguido por amor a Cristo, você precisa ser pobre de espírito. Não tem como. Princípio do cristianismo, pobre de espírito. Eu preciso ser pobre de espírito. Não tem outro caminho. Primeira coisa que identifica que você vai para o céu, que você vai ser salvo, você tem que ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Reconheça a minha miséria. Reconheço que eu não posso fazer nada sem Deus. Reconheço que tudo que eu faço não tem nenhum objetivo para a minha salvação. Nada que eu possa fazer. Miserável homem que sou. E é bem interessante que a gente vai ver muito isso na Bíblia, David. Até as orações, quando Jesus observava as pessoas orando e falando, ele reconhecia pobre de espírito. Quando ele olha aquele homem orando e falando, miserável homem que sou, miserável homem de Deus, ali está um que vai morar comigo, ali está um cristão. Quando você olha para Jó e você vê Jó reconhecendo, miserável que eu sou, não sou digno de nada, nada é meu, tudo é de Deus, pobre de espírito.
É bem interessante que quando você encontra Davi, quando você vê Daniel, você percebe o que identifica ele como cristão, como homem que vai morar no céu, porque eles eram pobres de espírito. E é bem interessante, David, que reparam que muitos desses eram ricos financeiramente. Eles eram ricos, mas eles eram pobres de espírito, porque é o único caminho que pode ser salvo o homem, ser pobre de espírito. Eu preciso ser pobre de espírito. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Chorar vem logo depois de você reconhecer que você é pobre de espírito. Tem sentido isso? Repara que tem sentido. Quando você se acha bom, você sorri, você se exalta. Peito até fica até peito de pombo, né? Ah, eu sou bom. Quando você reconhece que você é pobre de espírito, você olha para dentro de si mesmo e começa a enxergar o quê? Suas mazelas. Como você é miserável, como eu sou fraco, como eu sou limitado, como eu careço de Deus. E aí o que acontece? Você chora. Você chora. Por quê? Deus cresce e você desaparece. Quando você chora, a Bíblia está dizendo assim: bem-aventurados que choram. Esse chorar não é simplesmente um chorar, chorar porque uma pessoa está ruim, chorar porque você está sentindo falta de alguém. É chorar porque você reconhece como Deus é bom com você, como Deus te ama, sendo o que você é. Isso é ser pobre de espírito. Isso é chorar. Eu choro na presença de Deus porque eu reconheço a minha miséria. Eu reconheço a minha limitação. Eu reconheço que do pó eu vim e do pó eu vou voltar. E sem Deus, esse é o meu fim. Isso é chorar. Chorar é reconhecimento. Chorar é você mostrar para Deus: Pai, eu preciso e muito de você. Eu preciso. É um choro de alma. É um choro que te liberta. Te liberta da arrogância humana, da prepotência, do desejo de querer ser grande. O choro descrito nesse versículo, ele é muito benéfico, porque ele traz um arrependimento, e junto com ele, do arrependimento, traz a comunhão que precisamos com o nosso Pai. A partir disso, é melhor chorar na presença de Deus do que chorar a ausência de Deus. Chora na presença de Deus, não na ausência de Deus. Hoje nós podemos chorar na presença de Deus. Vai chegar um dia que muitos chorarão a ausência de Deus. Chora a presença, nunca a ausência. Reconheça, olha para você. Reconheça: sou pobre de espírito e vou chorar na presença do meu Deus, porque eu reconheço isso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Devemos ser mansos com Deus. E aí entra o que o pastor, eu sempre esqueço o nome dele, Gilberto, desculpa Gilberto, eu tenho dificuldade para gravar nome, tá? Eu gravo semblante, por isso que eu chamo todo mundo de meu jovem. A pastora Aura sabe disso, que eu chamava todo mundo de meu jovem. Eu era professor numa escola, era novembro, eu não tinha decorado o nome dos alunos. Todo mundo, é campeão, né? Nem era campeão não, era porque eu não sabia decorar nome. Eu tenho dificuldade, tá, Gilberto? Desculpa. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Devemos ser manso, é aceitar a vontade de Deus sem questionar. Aí entra aquilo que o Gilberto falou. Vou decorar, Gilberto. O pastor Gilberto falou. É não questionar o que Deus faz na sua vida. Isso é ser manso. O que é ser manso? É não questionar o que Deus fez na sua vida. Ser manso é não questionar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Isso é ser manso. Isso é ser manso. O que Deus está fazendo na minha vida, eu não posso questionar. Por quê? Porque eu sou pobre de espírito. Porque eu já chorei na presença dEle. Eu não posso questionar. Seja manso na presença de Deus. Não questione o que Deus está fazendo na tua vida. Porque tem um objetivo. E você não sabe. E é muito maior do que você imagina. Seja manso. Não questione o que Deus fez na sua vida.
Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Existem palavras maravilhosas da língua portuguesa, mas com o passar do tempo, as pessoas foram deteriorando essa palavra. Existe uma palavra na antiguidade que era muito usada, que era chamado corno manso. Essa palavra hoje, na língua portuguesa, ela foi deturbada. Hoje, quando a gente fala que a pessoa é corno manso, fala que a pessoa foi traído, né? Isso não tem nada a ver. O original dessa palavra não tem nada a ver com isso. A palavra manso é uma pessoa que não questiona, é uma pessoa que respeita a ordenância de um ser superior a ela. Isso é ser manso. E a palavra corno quer dizer força, porque existe um símbolo. As nações primitivas, quando eles queriam simbolizar que eles eram fortes, eles colocavam chifres nos capacetes. Os barcos deles, eles colocavam alguns chifres na frente do barco, porque o chifre tinha um significado de força. No reino animal, aquele animal que tem o chifre maior eram os mais fortes, eram os que sabiam guerrear, eram os que tinham mais facilidade em se proteger e matar o inimigo também. Então essa palavra corno manso quer dizer, você é forte, mas ao mesmo tempo você submita à autoridade que está sobre a sua vida. Essa palavra se perdeu hoje. Hoje, se eu chamar o irmão de corno manso, o irmão quer me matar. Não é verdade? E o objetivo dessa palavra não tem nada a ver com isso. Ela se perdeu, né? Mas nós precisamos ser forte, sim, mas nunca perder a mansidão. A mansidão não é ser bobo. Às vezes, a gente volta a falar, as palavras vão se perdendo, as pessoas vão ensinando errado e vão se perdendo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu fiz teologia na minha adolescência. Eu lembro que quando as pessoas falavam disso, eu lembro que quando eu estudei teologia, eu sempre falo muito para o pastor Aures, Deus trabalhou na minha vida porque eu era muito impulsivo. Então quando eu discordava de alguma coisa, eu ia para cima, eu discutia, eu era muito impulsivo. E mesmo estudando teologia, com a teologia principalmente, e Deus, Ele foi trabalhando na minha vida para que eu fosse mais manso. Eu não era manso, eu era muito impulsivo, ia para cima das coisas que eu não aceitava. Eu lembro que quando se falava desse termo de ser manso, as pessoas entendiam assim: o que é o cristão manso? É aquele que não questiona nada, todo mundo pisa nele, todo mundo maltrata ele, todo mundo trata ele de mau jeito, ninguém respeita ele, joga ele para um canto, trata ele como se ele fosse ninguém. Isso não é ser manso. Isso não é ser manso. Isso para mim é ser bobo. Deus não chamou ninguém para ser bobo. Deus chamou a gente para sermos sal da terra. É diferente. Luz do mundo. É diferente. Você tem personalidade. Você tem opinião própria. Você deve ter. Agora, quando a Bíblia fala ser manso, é você não questionar a autoridade de Deus na sua vida. Aí sim. O que Deus fez na minha vida, deixa fazer. Eu não posso questionar a Deus. Nunca. Nunca questione o que Deus fez na sua vida. Eu sei que é difícil, porque nós não entendemos. A nossa mente, ela é limitada. Nós somos limitados. Nós somos limitados pelo tempo. Somos limitados pelo conhecimento. Somos limitados pelo próprio corpo. O nosso corpo nos limita. Somos limitados. E toda essa limitação que nós temos, Deus não tem. Por isso que nós não podemos questionar a Ele. Existem coisas que Deus faz na sua vida, David, que vai gerar fruto daqui 40, 50, 60 anos. Existem coisas que Deus faz na sua vida, pastor Áurea, que vai gerar consequência daqui 100 anos. Você não sabe. E nem deveria saber. Porque isso não condiz a você. Não condiz a nossa limitação. Existem coisas que nós fazemos hoje. Existem coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida, que vai ecoar na eternidade. Aquela mulher que esteve perante Jesus, a Bíblia não cita o nome dela. E a Bíblia fala que ela pegou aquele perfume caríssimo, e o vidro daquele perfume era cristal, era um vidro caríssimo. E ela quebra aquele vidro e joga o perfume em Jesus. Ela poderia ter aberto aquele vidro, aquele perfume? Sim. Por que ela quebrou? Porque ela quis se entregar completamente. Ela não queria entregar a Deus com reservas. Não, eu vou jogar o perfume, mas depois eu posso vender esse frasco que ele tem um valor. Não, ela se entregou por completo.
tudo aquilo o que ela tinha de mais valor, ela deixou ali com Jesus. Essa mulher, ninguém sabe o nome dessa mulher, mas o ato que ela cometeu naquele lugar ecoou na eternidade. Faz mais de 2000 anos e nós estamos falando do ato dessa mulher. Existem coisas que Deus vai permitir que aconteçam na sua vida, que vai ecoar, vai longe. Talvez você nunca nem percebeu. Na eternidade você vai saber de coisas que Deus permitiu que acontecesse com você, coisas que Deus permitiu que fizesse com você, que ecoou. E foi longe, e foi longe. E ainda continua indo. E você não sabe. Não questione Deus. Seja manso. Seja pobre de espírito. Chore na presença de Deus, mas não perca a mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça do versículo é a sua melhor tradução, é salvação. Melhor tradução para bem-aventurados que têm sede de justiça. Essa palavra, vamos traduzir porque essa palavra, a tradução dela significa salvação. Fome e sede de salvação. Fome e sede de salvação. Você tem sede de salvação? Sabe o que é ter sede de salvação? Eu posso colocar isso numa pessoa. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo tinha sede de salvação. Por isso que ele pregava o evangelho. Pregava. Por isso que ele levava o evangelho. Ele não parava. Mesmo quando Deus falava, não vá. Ele ficava, mas eu quero. Ele falava, não, fica aí. Nós precisamos ter sede de salvação. Não só a minha, mas do outro. Eu preciso olhar para o outro e sentir, eu preciso falar de Cristo para ele. Eu preciso, isso tem que estar no meu coração. Essa fonte não pode parar. Essa fonte se chama salvação, ela tem que jorrar para fora. Tem que sair para fora. Eu não posso impedir uma fonte de jorrar. Vocês já chegaram em algum lugar que tem uma fonte? Você percebe que ela não para de sair? Ela não para. Se você coloca uma pedra ali, talvez você feche aquele caminho e ela vai achar outro caminho e vai jorrar. Você tem sede de justiça? Você tem sede de salvação? Você sente o desejo de falar de Deus para outras pessoas? Que outras pessoas vivam o que você está vivendo? Viva a paz que você tem? Você precisa. É uma das características de pessoas felizes. Bem-aventurança quer dizer aquele que é feliz. A felicidade está em falar o que é bom. A felicidade está em passar aquilo para o outro. Sabe a diferença entre uma pessoa feliz e de uma pessoa infeliz? É a forma de passar. O feliz, ele passa a felicidade. O infeliz, ele trava. E muitas vezes ele passa a infelicidade dele. Você precisa passar o evangelho. Leve esse evangelho. Não deixe essa fonte secar. Não tampe essa fonte, deixa ela jorrar. Deixa essa água sair. Passe o evangelho, leve o evangelho. O evangelho é isso, é que passe de outros e outros. Eu não pode parar em mim. Eu não posso ser essa pedra que vai bloquear essa fonte. Ela precisa jorrar, ela tem que jorrar. Eu preciso jorrar o evangelho. Eu preciso levar. Não pode, isso é uma fonte. Essa fonte não pode ser bloqueada. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em outras palavras, misericórdia significa mais ou menos o seguinte: não dá para a pessoa o que ele merece. Ser misericordioso é não responder da mesma forma. Ignorante é não dar o troco. É isso que é ser misericordioso. É não dar o que você merece. É não passar aquilo que passaram para você. É aquilo para aqui. Porque aqui tem fonte. E essa fonte jorra o quê? Salvação. Essa fonte jorra salvação. Às vezes, e aí entra naquilo que nós falamos, ser cristão não é ser bobo. Não é isso.
Ser cristão não é como alguns dizem, esse daí é tapado. Pode pisar nele que ele nem geme. Não é isso que a Bíblia fala. Às vezes, você pode odiar uma pessoa e ao mesmo tempo amar essa pessoa, dentro da palavra de Deus. Você pode não gostar de uma pessoa, mas ama ela em Jesus Cristo. Como isso pode acontecer? Porque o amor não é um sentimento. Entenda isso, meu irmão. Amor não é sentimento. Amor nunca foi sentimento. Amor eu não tenho que sentir, eu vivo. Não espere sentir amor de Deus. Você tem que viver o amor de Deus. Porque o que é o sentimento? O sentimento é aquilo que você me dá e eu dou de volta. Os animais, eles mostram isso, né? Quem aqui tem cachorro em casa? Eu tenho 2, então eu posso levantar 2 mãos. Você já reparou que se você tratar ele bem, der amor para ele, ele te defende? Ele vai ser o seu melhor amigo. Se alguém tentar atacar você, ele pode morrer, mas ele fica na frente, ele te defende. Porque ele entende isso. O cachorrinho, ele entende isso. Você deu o amor para ele, e ele vai devolver isso para você. Mesmo que ele morra, mas ele vai fazer isso. Eu tenho um cachorrinho, eu tenho 2. O Bolt, que é uma mistura de pastor alemão, e o Scubinha, que é um vira-latinha. Já aconteceu comigo, de eu estar andando com ele, um cachorro enorme vir na direção dele, ele toma a frente, fica na minha frente. Eu falo, não filho, deixa que eu te protejo, que é mais fácil eu proteger você do que você me proteger. Mas ele fica ali, uma boquinha desse tamanho, mais fácil eu defender, mas ele fica ali. Ele pode até dar a vida dele, porque ele entende isso. Mas a misericórdia vai além disso. A misericórdia é eu tomar a frente daquele que me persegue. É eu amar em Cristo aquele que me odeia. Não é ser bobo, não é isso. Não é isso. Porque eu amo em Cristo Jesus. Então não se torna um sentimento. Não é sentimentalismo. É mandamento. Amar não é sentimento, é mandamento. Isso faz toda a diferença. Quando eu entendo que amar não é sentimento, é um mandamento, as coisas mudam de figura. Porque agora eu entendo que mesmo aquele que me persegue, eu posso orar. Eu posso não andar com ele, mas eu tenho que orar por ele, me preocupar com a salvação dele. Existem pessoas que a gente não se identifica. Já aconteceu isso? Você entra numa empresa e tem uma pessoa ali que não vai com a tua cara. Isso acontece. Ou não? Eu estou falando uma coisa que isso acontece comigo. Às vezes você entra numa empresa e tem uma pessoa ali que não foi com a tua cara. Você não fez nada por ele. Talvez seja a sua forma de ser. Às vezes, a nossa forma de ser incomoda outras pessoas. Às vezes você é brincalhão, incomoda uma pessoa. Às vezes você é sério, incomoda alguma pessoa também. Às vezes você é do jeito que você é, você incomoda. Às vezes você é bonito demais, incomoda. Às vezes você é feio demais, incomoda. Então você vai incomodar. Na verdade, incomoda, não tem jeito. A gente incomoda outras pessoas, não tem jeito. Talvez sua forma de se vestir incomoda. Eu acho bem engraçado. Eu gosto de correr e eu uso turbante na cabeça. É que eu transpiro muito. E eu uso protetor solar. Então o protetor escorrega e eu fico com o olho todo vermelho. Parece que eu fumei uns baseados. E não é protetor solar. Aí o que eu faço? Eu enrolo um pano na minha cabeça. Se alguém vê eu na rua correndo com pano, eu continuo cristão, tá gente? É um turbante, mas eu sou cristão. Somente ali pro lado do Paulicéia, eu corro ali, tá? Então, alguém me vê por ali. E eu lembro que e aí isso mexeu muito comigo. E uma vez eu encontrei com um pastor. Eu reconheci ele como pastor. Quando ele me viu, lá vinha vindo um índio com um turbante na cabeça, um pano enrolado na cabeça. Ele me olhou, David, com uma cara. Sabe quando você olha um ser ruim? Ele ficou assim olhando para mim. E eu passando perto dele, ouvindo um hino. E aí aquilo mexeu comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Então agora eu entendo o que as pessoas de outras religiões sentem quando nós desprezamos eles. Eu me coloquei no lugar da religião afro, pastor Gilberto. Quando a gente olha para eles com o olhar de desdém, olhar de desprezo. Eu me coloquei, eu senti isso no meu peito. Falei, meu Deus. Eu até cheguei em casa e brinquei com a Cláudia. Agora, a partir de hoje, eu vou olhar as outras religiões afro, que usam esses panos na cabeça, com um olhar diferente. Porque eu senti o que eles sentiram. Eu senti o desprezo no olhar daquele pastor. Eu senti o repúdio no olhar daquele homem. Eu falei, hoje eu vou ter misericórdia desse povo.
Eu até brinquei com a pastora Áurea. E agora eu tenho que mudar. Quando eu encontrar essas pessoas de outras religiões, eu tenho que olhar com um olhar de misericórdia, olhar de amor. Porque eles sofrem o desprezo. Da nossa parte mesmo. Tenha misericórdia das pessoas. Tenha amor pelas pessoas. Mesmo que eles não gostem de você. Mas ame em Cristo Jesus. Talvez nós não podemos andar junto. Mas eu não vou dar o mal que você me deu. Esse mal para aqui fica. E eu vou dar aquilo que Deus jorrou do meu coração, que é salvação. Aí, é daí que vem o povo que vai morar no céu. Porque o mal, David, ele chega aqui ele para. O que vai jorrar daqui é salvação. É a justiça. É a justiça. Esses é os que vão herdar o céu. Você percebe que não é os bonzinhos? Não são os bonzinhos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede e sai vida. Provérbios 4:23. Eu quero aqui mudar uma palavra. Quando nós lermos, guarda o teu coração, a Bíblia está dizendo, guarda a tua mente. É daqui que procede tudo. Não é esse órgão, essa bomba que jorra o sangue do teu corpo. É que quando nós falamos de sentimento, nós gostamos de usar o coração. Então ficou essa coisa. Quando fala das suas vontades, nós falamos do coração. O que a Bíblia está falando assim, guarda a tua mente, porque daqui procede tudo, até a tua salvação. Guarda a tua mente, meu irmão. Guarda a tua mente. Toma cuidado com o que entra aqui. Toma cuidado. Proteja a tua mente. O que está deixando entrar na tua mente? O que você escuta? Que tipo de música você escuta? A música, ela tem um poder. Você pode reparar que o diabo, ele é um imitador de Deus. Um péssimo imitador, aliás. O que a Bíblia fala sobre o louvor? Já reparou o que a Bíblia fala sobre o louvor? A única coisa daqui que vai continuar no céu, sabe o que é? É o louvor. A pregação encerra aqui. Né, David? Não vamos pregar no céu, nem precisa, né? O próprio Deus está lá, por que eu vou pregar a salvação? Pregação encerra aqui. Mas sabe o que continua lá? O louvor. O louvor continua lá. E o diabo sabe disso, porque ele viveu lá. Repara o que ele faz com a música. Repara as letras das músicas. É o tempo todo combatendo aquilo que Deus santificou. Pega as letras. Qual é o alvo das músicas que nós ouvimos no mundo, que o mundo escuta? É combatendo aquilo que é sagrado. O que é sagrado? O seu casamento. O seu casamento. É sagrado? Não foi consagrado por Deus? Então é sagrado. Mansidão? Sagrado. Domínio próprio e ser pobre de espírito. Pega as letras. Todas elas vão contra isso. Você está guardando a tua mente? Eu não estou dizendo que não deve ouvir música do mundo. Não é isso. Eu não sou radical assim. O que eu estou dizendo, cuidado com o que entra na tua mente. Proteja a tua mente. Porque a música, ela tem um poder de mexer. Existem músicas que quando você escuta, você sente o desejo de trair. Existem músicas que você escuta que mexe com o seu emocional, mexe com os seus hormônios, mexe com tudo aquilo que não deve ser mexido, porque está aí dentro, não está morto. O homem, descendente de Adão, está dentro de você, está aí. Não cutuca ele não, pelo contrário, sufoque ele. Traz à tona o homem que nasceu de Cristo. Esse sim tem que vir à tona. E como eu trago esse homem à tona? Quando eu digo homem, eu falo homem e mulher, tá? Proteja a tua mente. Proteja a tua mente. É daqui que procede palavras, gestos e atitudes. Pense sempre. Existe um livro muito antigo que eu li, que diz que o tema diz: o que faria Jesus em meus passos? Em meus passos, o que faria Jesus? Eu adorei esse livro. E teve uma fase da minha vida que sempre quando eu ia tomar uma atitude eu falava: mas o que Cristo faria no meu lugar? Olha, e eu escapei de várias furadas com essa visão, David. Várias vezes, pastor Áurea.
Eu ia tomar uma atitude e falar, mas e o que Cristo faria no meu lugar? E eu recuei, olha, e me livrei de cada furada. E quando a gente é novo, eu sempre falo o seguinte, eu falo muito isso para a juventude. Quando você é novo, quando você é jovem, o que acontece? Você tem muita força, muita força. Vocês são fortes. Vocês é meia-noite, vocês quer correr, quer fazer. Isso vocês têm demais. Quando vai chegando na minha idade, a força vai, ó. Hoje eu estou naquela fase, deu 9 horas, eu já estou com sono. Às vezes tem um filme na televisão, eu quero assistir esse filme. Quero nada. No outro dia, pastor, tá um filme na televisão. Eu falo, não deu. Mas, o que acontece? Vocês têm muita força. Só que vocês não têm uma coisa que é importantíssima. Vocês não têm juízo. E sabe qual é o juízo de vocês? Pai e mãe. O juízo seu é teu pai e a tua mãe. O teu juízo é aqueles dois ali. O teu juízo é quem está do teu lado. O teu juízo é tua mãe. O teu juízo é seu pai. Esse é o teu juízo. Você não tem isso hoje. A ciência diz que o homem mesmo, o juízo mesmo, ele começa a se formar depois dos 30 anos. O meu faz pouco tempo que começou a se formar. Às vezes, porque é engraçado, você pega ali com os seus 20 anos, você ainda dá umas cabeçadas, e feia. Então a gente precisa entender isso. Eu preciso controlar isso aqui. Como eu controlo a minha mente? Escuta a palavra de Deus. Vai para os conselhos. Vai para os conselhos de Deus. O que a Bíblia fala? Sábio é o filho que escuta o pai. Sábio é aquele homem que vive no meio dos conselhos. No meio dos conselhos. Escuta. Escuta mais, fala menos. É esses que vão morar no céu. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é pacificador? Você provoca paz ou ira? Aonde você vai? Quando você chega, o que gera? Paz ou ira? Quando você chega no lugar, algo novo acontece? Ou continua a mesma confusão? Esse termo é muito importante, porque esse diz quem você é. Tem uma história muito antiga que é muito forte e interessante. Diz que um filho chegou para o pai e falou: pai, eu gosto do senhor, o pai da igreja. Eu não gosto do senhor aqui em casa, eu gosto do senhor na igreja. E aí o pai, mas por que você gosta de mim na igreja? Porque na igreja você é bonzinho. Você abraça a mãe, você beija a mãe, você me beija, você brinca. Em casa você é um demônio, você bate na mãe, você grita comigo, chuta o cachorro. Eu gosto do pai da igreja, o pai de casa eu não gosto. Sabe o que quer dizer? Porque lá ele é um ator. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não vivermos atuando. Atuando. Nós sabemos quem nós somos quando você pergunta para a pessoa que está próxima de você. Você quer saber quem você é, pastor Áurea? Pergunta para o Marcos. Não pergunta para o teu coração. Seu coração vai mentir para você. Pergunta para o Marcos. Marcos, você quer saber como você é? Pergunta para a Áurea. Não pergunta para o teu coração, porque ele vai mentir para você. Nunca pergunta para o teu coração. O teu coração é o maior mentiroso que existe. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, porque ele mente. O que o teu coração vai falar para você? Você é maravilhoso. Você é o cara. Mentiroso. Mentiroso é o meu coração. Pergunta para quem está próximo. Quem convive comigo? Quem eu sou? Eu sou pacificador? O reino de Deus é formado de pacificadores. É a pacificador que vai herdar o reino dos céus. Se você não pode ser pacificador, você não pode pertencer ao reino de Deus. São características que vai identificando o povo de Deus. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Não é aonde eu estou, é o que eu faço aonde eu estou. Não é eu chegar num lugar, David, e acontecer um pirim-pim-pim e virar um reino de paz. Não é isso. É quando eu chego, as pessoas se sentem confortáveis, porque existe a presença de Deus.
A presença de Deus tem que estar nas suas atitudes. A presença de Deus tem que estar naquilo que você fala. A presença de Deus tem que estar na forma com que você age. Essa é a igreja de Cristo. Esses é os que vão morar no céu. Não é os bonzinhos. Não é bonzinhos. E nem os ruinzinhos. Quem vai morar no céu, igreja? A Bíblia diz o seguinte: pobres de espírito, reconhece a sua miséria. Reconheça, miserável homem que sou. Reconheça que você não pode nada. Chora. Chora na presença de Deus, porque você reconheceu que você é miserável. Manso, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Você se preocupa com outras pessoas que não encontraram ainda o reino de Deus, que ainda estão sofrendo, que ainda estão perdidos? Misericordiosos. Tem misericórdia das pessoas. Tem misericórdia. Não devolva aquilo que dá para você. Pare aqui. Seja uma fonte que jorra salvação. Limpo de coração. Limpo de coração. Limpo de mente. Isso aqui diz tudo. A Bíblia fala: a boca sai o que tem na tua mente. O que sai da sua boca é o que tem aqui dentro. Você já conversou com pessoas da mente, da boca suja? Ele não consegue falar 3 palavras sem falar um palavrão, sem ofender, porque a mente dele está contaminada. A mente dele é podre. Não pode sair coisa boa. Pacificador. Seja pacificador. Os que sofrem perseguição. Agora isso eu quero encerrar. Você já sofreu perseguição por amor a Cristo? Entenda. Seja digno. Simplesmente porque alguém olhou feio para você. Porque você representa a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Se alegra nisso, meu irmão. Se alegre nisso. Se alguém olhar feio para você porque você tem as atitudes do cristianismo, se alegre, meu irmão. Agora eu vou dizer uma coisa que vai causar um impacto em você. Se você for pobre de espírito, se você chorar na presença de Deus, se você for manso, se você tiver fome de justiça, misericórdia, limpo de coração, pacificador, deixa eu te falar uma coisa para você. Você vai ser perseguido lá fora. Porque você representa a imagem de Deus. Porque você representa o que é puro, santo e verdadeiro. E o mundo não quer isso. O mundo representa aquilo que é podre, sujo e que não presta. Só que o mundo não vai para o céu, mas você vai. Você vai para o céu. Por isso que você nunca vai ser aceito no mundo. Porque você não pertence a esse mundo. A Bíblia diz que nós somos forasteiros. O que é um forasteiro? Você nunca vai ser daquele mundo. Se a Sara me mudasse para a China, nós poderíamos viver lá 30 anos. Nós nunca íamos ser chineses. Talvez você ia comer um escorpião, uma baratinha, mas você não vai ser chinês. Nunca será um chinês. Você será sempre um brasileiro que vive na China. Você aqui nesse mundo, você nunca será um cidadão desse mundo. Porque você é pobre de espírito. Toda pobreza de espírito é tudo aquilo que o mundo prega ao contrário. Na verdade, essas características dos salvos é o oposto do mundo. Se você pegar isso, tudo que foi falado aqui, vai no mundo, é o oposto. Porque o mundo não quer o pobre de espírito. O mundo quer o quê? O arrogante, o presunçoso. Eu posso. Já viu aquela frase? Já falou com uma pessoa que chega para você e fala assim: sabe com quem você está falando? Já viu isso? Já falou com alguém que falou isso para você? Sabe com quem você está falando? Dá vontade de falar com um miserável que vai para o inferno se não se converter. Dá vontade de falar isso, não dá? Com o que chora. O mundo não quer chorar na presença de Deus. Pelo contrário, eles se acham autossuficientes. Manso, pelo contrário. No mundo nós temos que ir para... Já ouviram palestra de autoajuda, daqueles palestrantes que quer ensinar que você se dá bem nesse mundo? O que eles falam? Não, vai para cima. Já viu? Já foi nessas palestras? Eu já não acrescentou nada para mim. Pelo contrário, eu saí de ali e falei: não, eu preciso me converter mais ainda. Preciso ir para os pés de Cristo, porque isso não vai me levar a lugar nenhum. Não, meu irmão. Se tem alguém lá no teu lugar, vai para cima dele. Ele está no teu lugar. Vai para cima. Aí a gente percebe que não dá certo.
fome e sede de justiça. Não, aquilo que é bom é para mim. Se você quiser, meu filho, vai, corre atrás. Isso aqui é meu. O oposto. Limpo de coração. Pelo contrário. Quanto mais sujo, melhor. Olha lá. Você percebe que muda? Não bate? Então o que acontece? Para ser salvo, você precisa ser o oposto lá de fora. Você é um estranho no ninho. É o pato no meio da galinha. Ele é diferente. Tem um bicão, o bico é reto, a galinha tem o bico para baixo. É a águia sendo criada com a galinha. E eu vou encerrar com essa história. Estou encerrando, pastora. Conto uma história. Essa foi a primeira história que eu contei. De um grande fazendeiro. E ele tinha uma fazenda gigantesca. E dentro da sua fazenda tinha 2 montanhas enormes nos Estados Unidos. E um dia ele andando com o seu cavalo, ele viu um filhote de uma águia no chão. E ele percebeu, esse filhote, a águia deve ter colocado ele para voar e ele caiu. E esse filhote estava com a patinha machucada. Ele falou, não vai, eu vou levar. E ele levou para a fazenda dele. E criou esse filhotinho junto com as galinhas. E aquela águia começou ali a ser criada junto com aquelas galinhas. E ela ciscava que nem as galinhas, ela comia que nem a galinha, mas ela cresceu. E um dia um amigo desse fazendeiro foi na fazenda. E ele olhou no galinha, ele viu uma águia vivendo no meio das galinhas. Ele falou, nossa, que loucura, aquilo ali é uma águia. E eu falei, não é mais. Agora é uma galinha. Não, é uma águia. Não, agora é galinha. Olha lá. Ele cisca, ele come, que nem galinha. Então é galinha. E um dia esse fazendeiro pegou o seu cavalo, pegou aquela águia e colocou no ombro e foi andar. Quando essa águia chegou aos pés daquela montanha, que ele viu o sol nascendo entre as montanhas, essa águia abriu a sua asa de uma forma que ela nunca antes tinha aberto. E ela começou a voar em direção àquela montanha e nunca mais voltou para a fazenda. O que essa história nos ensina, David? Você não é uma galinha. Você não é igual a eles. Você é uma águia. Quanto mais cedo você reconhecer que você não é igual a eles, que você é uma águia, que você precisa lançar voo, que você precisa circular, abrir as suas asas e começar em direção ao sol da justiça. Você tem que seguir em direção ao sol da justiça. Como eu faço isso, meu irmão? As bem-aventuranças. Seja feliz, seja feliz, seja feliz. Seja feliz sendo pobre de espírito. Reconheça a sua miséria. Reconheça a sua necessidade de Deus. Seja manso. Busque a Deus. Entenda que você carece de Deus. Não dê a segunda face. Seja o oposto daquilo que o mundo é. Seja ao contrário. Seja diferente. Seja a imagem e semelhança de Cristo. É isso que você precisa ser, meu irmão. Seja feliz. Quando a Bíblia fala bem-aventurado, está dizendo os felizes são aqueles que são pobres de espírito. São os felizes. Seja feliz. Você pode ser feliz na presença de Deus. Seja feliz hoje, meu irmão. Seja feliz. É isso que Deus mais quer de nós. Sejamos felizes. É uma coisa que eu bato muito, eu falo muito para o pastor Áurea. Nós temos uma ideia de que ser feliz, a felicidade está quando você entrar no céu. Não, meu irmão, ser feliz é para ser feliz aqui. Seja feliz aqui, meu irmão. É uma continuidade. É uma continuidade. O que você vive aqui, David, o céu é continuidade. Você é feliz aqui, você vai ser feliz no céu. Se você é infeliz aqui, como é que você vai ser feliz no céu? Se é uma continuidade, é continuidade. A forma com que você vive aqui vai continuar no céu. A diferença é que você vai ter um corpo incorruptível, um corpo eterno que não se corrompe, mas a mente é a mesma. Mas essa mente não vai mais pender para o pecado, porque a natureza adâmica fica aqui. O que sobe é a natureza divina, mas a natureza que vem de Cristo, a felicidade está aqui, é sua, Deus já te deu. Seja feliz. Para de ser infeliz, para de reclamar, para de chorar as coisas desse mundo. Chora aos pés de Cristo, chora na presença de Cristo, chora com Cristo, chora para Cristo. É diferente. Quando você chora aos pés de Cristo, não é tristeza, é reconhecimento da carência que você tem desse Deus. Sabe aquele parente seu que viajou, ficou anos e ele vem e você chora. É tristeza, você está chorando porque o seu parente te visitou. Não, você está chorando porque você está na presença de alguém que você ama. É diferente. Chorar aos pés de Cristo não é tristeza, é alegria, diferente.
A não ser que for um parente chato, aí a gente chora para ele ir embora, né? E ri, foi embora, graças a Deus, né? Mas esse choro não é choro de tristeza, David. É um choro de alegria, é um choro de felicidade, é um choro aos pés de Cristo. É você estar ali com aquele que te ama, que vai viver com você a eternidade. Seja feliz hoje. Não espere o céu para ser feliz. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você seja feliz hoje. Deus morreu na cruz para que você seja feliz. É o princípio do cristianismo, é felicidade. Eu ia comentar uma coisa, uma frase do final do ano. Eu sempre falo o seguinte: eu aprendo muito, eu gosto. Existem frases que eu pego. Eu já peguei até uma frase do Clóvis, né? Eu dou nome, né? Eu falo, não, essa frase aqui é do Clóvis. Então eu guardei. E no finalzinho do ano passado eu peguei uma frase que não é minha, é do pastor David. E ele disse, aquilo ficou no meu coração. Eu falei, pai, guarda isso no meu coração, porque eu quero usar isso para mim. O pastor David disse uma frase no final do ano. E aquela frase impactou, sabe? Parece que, sabe uma coisa que vem, parece que faz uma tatuagem no seu coração? Ele disse uma frase assim: ser próspero não é ter tudo. Ser próspero não é ter tudo. É não sentir falta de nada. Quando ele disse aquilo, parece que tatuou no meu coração. Eu falei, eu quero isso para mim. Porque eu falo isso, mas nunca pensei dessa forma. Eu falei, eu quero isso para mim. Eu falei para a Cláudia, essa frase vai ficar comigo. Eu sei que eu vou dar nome a quem passou para mim, porque é importante a gente dar nome, mas eu peguei para mim. Eu falei, eu quero isso no meu coração. Ser próspero não é ter tudo, é não sentir falta de nada. É isso, é a felicidade que Deus quer te dar. Deus não quer que você seja próximo como o povo do mundo, mas Deus quer que você não sente falta de nada, porque você já tem tudo, e tudo é a própria presença de Deus. Vamos orar? Senhor maravilhoso, muito obrigado por esta noite, por esta manhã. Obrigado por este momento, Pai. Que nós possamos ser felizes na Tua presença. Que nós possamos sentir essa alegria, Pai. Essa alegria que nós sentiremos na eternidade ao Teu lado, Pai. Mas ela precisa começar aqui. É a felicidade, Senhor, de sermos mansos. É a felicidade de sermos pobres de espírito, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo a nossa carência, reconhecendo como nós carecemos de Ti, Pai. Como nós precisamos, Pai. Senhor, precisamos muito, Pai. Faça presença em nossas vidas, Pai. Fique presente, Pai. Fale conosco o tempo todo, Pai. Quanto mais você falar com o nosso coração, mais felizes seremos, Pai. Porque somos carentes, sim, Pai. Somos necessitados, sim, Pai. Precisamos, sim, Pai. Mais e mais da Tua palavra, do Teu abraço, do Teu cuidado, Pai. Somos um povo carente, sim, somos carentes da presença de Deus. Não somos carentes das coisas do mundo, das coisas que o mundo quer nos dar. Nós somos carentes daquilo que o Senhor quer nos dar, Pai, que é acima de tudo o Teu amor e a Tua presença em nosso meio, Pai. Nos dê um dia abençoado, Pai. Não é o que nós pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.